Capítulo 3 As Crianças do Abismo Parte 1 O eco da gargalhada histérica do Sewer King ainda reverberava na ampla galeria de tijolos. Batman, no entanto, não perdeu tempo perseguindo o vilão. Sua atenção estava totalmente voltada para as crianças. 4 delas, as mais novas e aterrorizadas, haviam se aproximado. A Ratita e as outras 2 mais velhas continuavam paralisadas, olhando para a escuridão do túnel com uma mistura de medo do rei e desconfiança do Cavaleiro das Trevas. O Sewer King, humilhado pela invasão de seu reino e pela hesitação de seus súditos, correu pelo túnel lateral. Seus passos desajeitados e o splish-splash de suas botas na água rasa eram a única trilha sonora de sua fúria. Ele não estava fugindo para se esconder. Ele estava fugindo para escalar sua vingança. Sua mente maníaca havia se fixado no único poder real que ele possuía, o controle do fluxo de água do esgoto de Gotham. Ele correu por um labirinto de canos e galerias, ascendendo rapidamente por uma escada de serviço de ferro até um nível superior. Chegou à casa de máquinas do antigo sistema de drenagem, um bunker de concreto apertado, repleto de válvulas enormes e rodas de controle oxidadas. O ar aqui era mais frio e rarefeito, dominado pelo cheiro forte de óleo velho e metal enferrujado. Ele ousou. Ele ousou invadir minha coroa. Ele ousou roubar meus duendes. O Sewer King gritava para o vazio, sua voz ecoando contra o metal. Ele se dirigiu ao painel de controle principal, uma máquina antiga com grandes alavancas vermelhas e verdes protegidas por caixas de vidro empoeiradas. Esta central controlava as comportas que podiam desviar as águas pluviais e o esgoto principal para essa seção desativada do sistema. Com um esforço maníaco, o Sewer King usou um pedaço de ferro de sucata para quebrar a caixa de vidro e puxar a alavanca principal com um screech metálico e prolongado. O som da alavanca raspando o metal enferrujado foi autossuficiente para alertar qualquer um que estivesse na superfície. Mas ali, no subterrâneo, parecia um som de morte. Ele puxou a alavanca vermelha para a posição aberta. Em sua mente distorcida, essa era a solução perfeita. O fluxo massivo de água inundaria a galeria, afogando o morcego intruso e varrendo as crianças traidoras para a escuridão da correnteza principal. O reino seria limpo e ele poderia começar de novo. O ato de traição do Sewer King contra as crianças que ele alegava proteger era a prova final de sua crueldade e loucura. De volta à galeria, Batman estava de joelhos, tentando ganhar a confiança das 4 crianças. Ele acabara de pegar Goteira no colo, que chorava silenciosamente, apertando-lhe o pescoço. Então veio o som. Não era mais o murmúrio distante da água corrente, era um rugido gutural e crescente. Um som que começou como um trovão distante e rapidamente se transformou no som de uma torrente indomável. O eco ensurdecedor reverberava pelos túneis, e a galeria inteira parecia vibrar. Batman se levantou abruptamente. O som significava apenas uma coisa: as comportas estavam abertas. Alfred, houve uma mudança no fluxo. As comportas foram abertas. Ele se cibou no comunicador, sua voz grave cortando o som do dilúvio iminente. Mestre Bruce, os sensores mostram um influxo massivo de água. Esta seção será inundada em menos de 3 minutos. Você tem que sair agora, alertou Alfred, o pânico mal contido em sua voz. O chão, antes apenas lamacento, começou a ficar visivelmente molhado e um riacho de água escura começou a escorrer rapidamente pela abertura do túnel de tijolos. O cheiro da água da chuva e do esgoto misturados era penetrante. As crianças que haviam se aproximado do Batman entraram em pânico absoluto. Elas gritavam, o terror do afogamento substituindo qualquer medo do Sewer King ou do Cavaleiro das Trevas. Elas não conheciam nada além daquele subterrâneo e agora ele estava se voltando contra elas. Ratita, saiam daí, gritou Batman, tentando alcançar as crianças mais velhas que ainda estavam perto do trono do Sewer King. A Ratita e as outras 2 crianças continuaram paralisadas, o medo misturado à confusão sobre quem era o verdadeiro salvador. Elas confiavam no Rei do Esgoto, mas agora o Rei do Esgoto estava tentando matá-las.
Batman sabia que não havia tempo para negociação ou coerção. Ele tinha que agir com rapidez cirúrgica. Ele segurou Goteira firmemente com um braço e rapidamente agarrou as outras 3 crianças assustadas. Seu poder e agilidade foram colocados à prova ao máximo. O nível da água subia exponencialmente. O ruído era agora um turbilhão ensurdecedor. A água estava atingindo a altura dos tornozelos e a correnteza já estava se formando. "Sigam-me! Agora! Não parem!" ordenou Batman, sua voz grave superando o barulho. Ele não podia correr, pois carregava o peso e a fragilidade das crianças. Ele tinha que guiá-las e empurrá-las com gentileza, mas firmeza, através do lodo e da água crescente. Ele as forçou a se moverem em direção ao túnel de tijolos estreito que levava à subida. A ratita e as outras 2 crianças finalmente se moveram, mas em direção à segurança do seu acampamento desmoronando. O instinto as levou para o que era familiar. Batman gritou: "É uma armadilha! Ele está tentando afogá-los!" Vendo o perigo, ele deixou as 4 crianças mais novas momentaneamente aos pés do pilar mais grosso, ordenando: "Fiquem aqui. Segurem-se." A voz grave e a autoridade do Batman, combinadas com o terror da água, foram o suficiente para paralisá-los em obediência. Ele correu de volta para a ratita e as outras 2 crianças que se agarravam a um barraco. A água já estava na altura dos joelhos de Batman e a correnteza já estava se formando. "Cale-se a boca e respire! Você não vai morrer aqui!" ordenou Batman, sua voz agora um rosnado desesperado tingido de humanidade. Ele carregou as 3 crianças mais velhas e as levou de volta para o pilar. As 9 crianças estavam agora amontoadas e abraçadas aos seus pés, todas em pânico. "Alfred, não consigo levar todas de uma vez para a superfície. Onde está a fonte de controle da água?" perguntou Batman, ofegante. O nível da água estava perigosamente alto. O som do turbilhão estava tão alto que doía nos ouvidos. "Master Bruce, a fonte é a casa de máquinas de drenagem, cerca de 50 metros além de onde o Silver King entrou. Você deve ir, Master Bruce. A água está atingindo o nível crítico." Batman sabia o risco. Deixar as crianças era impensável. Levá-las consigo para a casa de máquinas de drenagem em meio à enchente era impossível. Ele fez uma escolha. Ele ergueu todas as 9 crianças, amontoando-as em um nicho na parede do pilar que estava ligeiramente acima do nível da água atual. "Fiquem aqui. Não importa o que aconteça, fiquem neste nicho. Eu vou desligar a água. Eu voltarei." Sua promessa foi a única coisa que ele podia oferecer. Com um último olhar para os rostos aterrorizados, ele se virou e correu em direção à escuridão de onde o Silver King havia fugido. Ele tinha que confiar que sua autoridade e a presença de Goteira manteriam as outras no lugar. O túnel que levava à casa de máquinas agora era um corredor de água furiosa. O ruído era ensurdecedor e o Batman tinha que usar toda a sua força para avançar contra a correnteza que tentava varrê-lo para trás. O lodo sob seus pés o fazia escorregar, mas suas botas reforçadas davam-lhe a tração mínima necessária. Ele seguia o som dos gritos maníacos do Silver King que ecoavam na câmara de máquinas. Batman irrompeu na casa de máquinas. O local era uma pequena plataforma elevada de concreto. A água que escorria por todas as rachaduras e tubos já estava na altura da cintura do Silver King, que estava na frente do painel de controle. O Silver King estava histericamente vitorioso, com um punho erguido ao lado da alavanca vermelha. "Tarde demais, morcego! Tarde demais!" gritou o rei, sua voz quase inaudível sobre o rugido da água. "Meu reino renascerá, e você e seus vermes serão varridos. Eu sou o rei da água! Eu sou o deus deste lugar!" A água que corria pelos canos, sob a plataforma, criava um som gutural de sucção e força bruta. A plataforma de concreto estava escorregadia com limo e umidade. O Silver King pegou a chave inglesa novamente e, com um sorriso louco, arremessou-a contra Batman.
O Cavaleiro das Trevas desviou com um movimento rápido da cabeça, o metal passando zunindo. O Sewer King tentou correr em volta do painel de controle, mas Batman usou a única tática que funcionaria. Ele usou a força do Sewer King contra ele mesmo. Quando King se aproximou, Batman agarrou-o pelas vestes enlameadas e o girou rapidamente antes de arremessá-lo, não com força total, mas com precisão, na direção da parede oposta, onde a água escoava com a maior força. O corpo do Sewer King atingiu o concreto com um baque surdo e ele caiu na água. A correnteza, ainda não forte o suficiente para arrastá-lo, o manteve momentaneamente atordoado e desorientado. Batman ignorou o vilão e correu para o painel de controle. A alavanca estava presa na posição aberta. Ele tentou puxá-la, mas o metal estava enferrujado e o mecanismo emperrado pela idade e pelo fluxo de água. O Sewer King, voltando a si, rastejou pela água e agarrou a perna do Batman. "Não! É meu! Minha água! Meu reino!" ele gritou, tentando puxar o Batman para baixo. Batman deu um chute rápido e controlado no braço do King, forçando-o a soltar. Sua prioridade era a alavanca. Ele usou sua inteligência. Não conseguindo puxar a alavanca pela força, ele procurou no mecanismo de controle e encontrou o parafuso de liberação hidráulica no topo do painel. Um pequeno ponto de falha. Ele sacou um batarangue de sua luva. O metal polido e afiado cortou a linha de pressão que prendia a alavanca. Com um som de PSHA, de pressão liberada, o Batman usou sua força final e empurrou a alavanca de volta para a posição fechada. O clunk alto do retorno da alavanca marcou o fim da enchente. Quase que instantaneamente, o rugido da água diminuiu. O volume do turbilhão caiu para um fluxo controlável e normal. O perigo de afogamento cessou. O Sewer King, derrotado, estava em um acesso de histeria. Ele se debatia na água, batendo os punhos no chão de concreto. "Você destruiu meu reino! Você destruiu tudo! Eu sou o rei! Eu sou o rei!" Ele gritava, a voz estridente agora apenas um lamento patético. Batman se aproximou. O Sewer King, em sua fúria cega, tentou atacá-lo com as mãos nuas. O Cavaleiro das Trevas aplicou um golpe rápido, mas preciso na mandíbula do rei, neutralizando-o. O Sewer King caiu na água escura, agora imóvel, derrotado e desmoralizado. Batman sacou uma algema de contenção de plástico reforçado e imobilizou o vilão, garantindo que o Rei do Esgoto não pudesse mais ferir ninguém. A derrota do tirano foi silenciosa e definitiva. O Batman, exausto, ofegava. Ele olhou para o túnel por onde veio. Ele precisava voltar para as crianças. Capítulo 3. Fim e novo começo. Parte 2. Com o Sewer King imobilizado e o fluxo de água controlado, a casa de máquinas voltou a ser um lugar de silêncio fétido, interrompido apenas pelo gotejar suave da água residual. Batman, exausto e coberto de lodo, sabia que a parte mais difícil havia terminado, mas a missão de resgate ainda não estava completa. Ele usou sua linha de amarração e o gancho de garra para arrastar o corpo inerte do Sewer King pelos túneis enlameados, voltando para a galeria principal. O peso e o arrastar do corpo do vilão na lama eram sons lentos e agonizantes no ambiente úmido. Ao chegar ao grande pilar, encontrou as 9 crianças exatamente onde as deixara. Elas estavam agachadas no nicho, abraçadas umas às outras, tremendo de frio e medo, mas vivas. Quando o som do dilúvio cessou, o medo delas diminuiu, e a visão do Batman voltando, carregando o King derrotado, foi um catalisador de alívio. "Acabou", sussurrou Batman, sua voz rouca de esforço. "Ele não pode mais machucá-los." Ele cuidadosamente ergueu as crianças, uma a uma, assegurando-se de que estavam bem. Goteira tossiu, mas deu um pequeno sorriso fraco. A Ratita, a menina mais velha, olhava para o corpo amarrado do Sewer King com uma expressão complexa de medo residual e libertação. O caminho para a superfície foi lento e laborioso. Batman não podia usar sua linha de amarração para elevá-los todos de uma vez. Ele teve que guiá-los através dos túneis de volta à abertura da doca.
Ao se mover, ele usou sua lanterna para iluminar o caminho e manteve contato físico com cada criança, sua mão gigante e enluvada no ombro de cada uma, um gesto silencioso de proteção. O som de seus passos lentos e ritmados na lama e o murmúrio assustado das crianças eram os únicos ruídos. Finalmente, ele alcançou o poço de acesso. A subida para a superfície foi uma transição violenta. As crianças, acostumadas à escuridão constante, piscaram diante da luz pálida da noite de Gotham e dos holofotes policiais. O ar da superfície, embora frio e poluído, parecia limpo e revigorante após a umidade sufocante do esgoto. O cheiro da cidade de asfalto, fumaça e sal da Bahia era uma fragrância nova para aqueles narizes habituados ao mofo. A saída do esgoto não era apenas uma mudança física. Era uma saída simbólica da escuridão e da exploração para a luz, mesmo que essa luz ainda fosse a fria e cinzenta Gotham. No lado de fora, no Armazém 4, o comissário Gordon, o detetive Bullock e um pequeno contingente de assistentes sociais e paramédicos esperavam. O rugido do Batwing alertou Alfred, que notificara Gordon. A primeira coisa que emergiu do buraco foi a figura enorme do Batman carregando o corpo inerte e amarrado do Sewer King. O King, coberto de lama e com a coroa enferrujada torta, foi recebido pelo ceticismo finalmente dissolvido de Bullock. "Bem, eu tenho que admitir, morcego, esse é o duende mais fedorento que eu já vi", comentou Bullock, com o charuto aceso na boca, tossindo com o cheiro. "Ele não é um duende, detetive. Ele é um monstro, e estas são as vítimas dele", respondeu Batman, a voz áspera, apontando para o buraco. Em seguida, as crianças começaram a emergir. Uma a uma, o comissário Gordon, ao ver os rostos pálidos, sujos e traumatizados e os corpos magros envoltos em trapos, removeu o chapéu em um gesto de respeito e tristeza. Alfred Pennyworth estava lá, vestindo um casaco pesado sobre seu roupão, e foi o primeiro a se mover. A ternura de Alfred se manifestou de uma maneira que o Batman nunca conseguiria expressar. Ele se ajoelhou, ignorando a sujeira e o cheiro, e abriu os braços para as crianças. "Venham, meus pequenos, vocês estão seguros agora. Absolutamente seguros", disse Alfred, a sua voz suave e cheia de calor. A primeira a correr foi Goteira. Ele se agarrou às pernas de Alfred, chorando abertamente pela primeira vez. Um choro de alívio e segurança. As outras crianças, vendo a bondade genuína do mordomo, também se aproximaram. Alfred abraçou-as, envolvendo-as em seu casaco, dando ordens calmas aos assistentes sociais para providenciarem cobertores quentes e água limpa. A ratita foi a última. Ela hesitou, olhando para o Batman, depois para Alfred. Sua lealdade forçada ao King havia morrido, mas a desconfiança em relação aos adultos persistia. Batman apenas assentiu em sua direção. "Ele está certo. Você está segura. Você não precisa mais ter medo de nada." Ela caminhou lentamente até Alfred, que a recebeu com a mesma paciência e carinho, segurando-lhe o rosto enlameado nas mãos e secando as lágrimas. Alfred era, naquele momento, a personificação da bondade de Gotham, um contraste vivo com o Sewer King. O Batman apenas observou a cena, sua armadura escura misturando-se à escuridão, enquanto a luz dos faróis iluminava o resgate dos inocentes. Enquanto as crianças eram levadas para as ambulâncias para receberem tratamento médico e social, Gordon se aproximou de Batman. "Nós temos a prova. As marcas no corpo do Sewer King. É o castigo das crianças. Ele vai para Arkham se a justiça o permitir", disse Gordon, com um tom de repulsa. Um assistente social, uma mulher de meia-idade com olhos gentis, veio falar com o Batman, superando o medo da sua aparência. "Nós vamos cuidar delas, Batman. Elas estão desnutridas, traumatizadas, mas vamos encontrar lares e educação para cada uma. Elas serão reintegradas à sociedade", disse a mulher, a voz firme. "O que o senhor fez hoje salvou mais do que vidas. Salvou almas." Batman sentiu alívio. Sua missão não era apenas prender o vilão, mas restaurar o que havia sido roubado. A confirmação de que as crianças seriam cuidadas era a verdadeira vitória.
Certifique-se de que nunca mais caiam pelas rachaduras. Ele instruiu, sua voz carregada de autoridade e preocupação. O Cavaleiro das Trevas se retirou da cena. Seu trabalho ali havia terminado. Dias depois, a mansão Wayne era um santuário de luxo e calma, o oposto absoluto da podridão do esgoto. Bruce Wayne, de roupão e segurando uma xícara de café, estava na biblioteca, olhando para a chuva que caía. Ele não era mais o Batman, mas a sombra do esgoto ainda pairava em sua mente. Ele lia os relatórios finais do serviço social. As crianças estavam se adaptando. A ratita, cujo nome verdadeiro era Celina, estava mostrando uma inteligência notável e Goteira, cujo nome era Timmy, estava começando a ganhar peso. A reflexão de Bruce era profunda. O caso do Sewer King não era apenas sobre um louco. Ele compreendeu que o crime de Gotham nascia não apenas da maldade intencional como a do Coringa, mas da desesperança e da exclusão social. A cidade, com suas riquezas, criava adoções de negligência onde indivíduos como o Sewer King podiam prosperar explorando aqueles que o sistema havia esquecido. Não é o medo dos criminosos que destrói Gotham, pensou Bruce, olhando para o reflexo embaçado de seu rosto na janela. É a falha de cuidar dos mais vulneráveis. O Sewer King era apenas um sintoma da podridão que a cidade, por sua própria complacência, permitiu crescer no escuro. Seu papel como Batman se expandia. Não era apenas sobre socos e prisões. Era sobre ser a voz e o defensor dos esquecidos. O resgate daquelas crianças significava que Bruce Wayne precisava agir ativamente através de sua filantropia para curar a cidade de fora para dentro, enquanto o Batman a protegia de dentro para fora. Naquela noite, o Batman estava no topo do arranha-céu da Gothcorp, perto das docas onde tudo havia começado. A chuva havia cessado. A cidade de Gotham se estendia abaixo dele uma vasta colcha de luzes e sombras. O vento frio batia em sua capa, mas ele permanecia imóvel, um sentinela vigilante. Ele não pensava no Sewer King, agora trancado e sob avaliação. Ele pensava nos rostos pequenos e sujos que ele havia tirado da escuridão. Ele pensava na esperança que ele havia acendido. O som do vento e o ruído distante do tráfego eram as vozes da cidade que ele jurara proteger. A luta contra o crime nunca terminaria, mas a luta pela alma de Gotham era a batalha mais importante. O Batman, o Cavaleiro das Trevas, compreendia que sua missão era abrangente. Ela cobria a proteção dos inocentes, a prisão dos culpados e a restauração da esperança para aqueles que haviam sido forçados a viver nas profundezas da cidade. Ele se preparou para assaltar. O seu noturno de Gotham o aguardava e ele era a única luz nas sombras que a cidade jamais reconheceria. Ele era o símbolo da vigilância incansável e o guardião dos inocentes e esquecidos. A vida das crianças do esgoto seria diferente agora. E essa, para o Batman, era a única recompensa que importava. Encerramento. A jornada do Batman ao submundo revela que o mal de Gotham se enraiza na indiferença e na exclusão social, não apenas nos crimes notórios. O Sewer King representa a exploração das vítimas da negligência da cidade. A vitória do herói, portanto, não é medida apenas pela prisão do vilão, mas pela salvação e reintegração dessas crianças. O resgate destas almas perdidas reafirmam a missão de Bruce Wayne. O Batman não pode apenas lutar contra a maldade, mas deve também ser um agente de esperança e mudança social. A verdadeira justiça exige que ninguém seja deixado para trás, garantindo que as profundezas da cidade não voltem a ser o lar do desespero.